Ele governou o Brasil sem jamais ter disputado a presidência. Enquanto o país ardia em febre e luto, ele assinava decretos com as mãos trêmulas, sentado na cadeira de um presidente que nunca tomou posse, mas a história de Delfim Moreira começa muito longe do Palácio do Catete. Começa num pedaço esquecido de Minas Gerais, onde ninguém ousaria imaginar que um dia a pandemia mais mortal do século empurraria um homem reservado, quase invisível, para o centro do furacão. No amanhecer de 7 de novembro de 1868, no interior montanhoso de Minas, o mundo de Delfim Moreira da Costa Ribeiro cabia em poucas ruas de terra, algumas casas esparsas e uma igreja que marcava o ritmo dos dias. Era uma região de neblina baixa, café ainda tímido nas encostas, boiadas passando devagar e uma sensação constante de distância. Distância. Da corte no Rio. Distância das grandes decisões. Distância de tudo o que parecia poderoso e definitivo. Nascia ali um menino destinado a viver entre dois extremos: a obscuridade provinciana e o centro do poder nacional. A infância de Delfim foi marcada por uma contradição que o acompanharia por toda a vida. De um lado, a calma do interior, a rotina, previsível, o barulho de carroças e sinos. De outro, uma inquietação silenciosa, um olhar que parecia sempre ultrapassar as montanhas. Ele cresceu ouvindo histórias de império, escravidão, guerras distantes, contadas por adultos que voltavam da cidade vizinha trazendo jornais amarrotados, lidos até se desfazerem. Em cada relato, uma ideia se repetia. O país estava mudando, mas ali, naquele canto de Minas, tudo parecia imóvel. Ainda menino, Delfim descobriu uma forma de escapar daquela imobilidade. Os livros não eram muitos, e chegavam atrasados, usados, com páginas manchadas de dedos alheios, mas para ele, cada volume era um alçapão aberto no chão batido da vida rural. Enquanto os colegas decoravam orações mecânicas ou se contentavam com a lida no campo, Delfim se perdia em textos de história, direito, política, memorizando nomes de homens que pareciam viver num outro planeta. Ministros, conselheiros, deputados, generais. Ele não sabia ao certo o que queria ser. Sabia apenas que não aceitava o destino pronto que o cercava. É nesse contraste que sua trajetória começa a ganhar tensão. Um menino de fala mansa, pouco dado a bravatas, mas com uma obstinação silenciosa. Em vez de contestar o mundo em voz alta, Delfim o contestava internamente, linha por linha. A escola local logo se mostrou pequena demais. Professores notavam que o garoto do interior decorava discursos, fazia perguntas difíceis, discordava com argumentos. Não havia palco nem plateia, apenas uma sala simples e um quadro negro gasto. Mas naquele espaço, ele começava a ensaiar o que mais tarde faria em plenários cheios. Ouvir, analisar, responder com calma. E não recuar. Quando a adolescência chegou, o Brasil já tremia. A monarquia envelhecia, a escravidão cambaleava, os quartéis murmuravam. No interior, os boatos chegavam como ecos distantes, mas suficientes para acender em Delfim uma sensação de urgência. Ficar alheio significava aceitar que as decisões continuariam sendo tomadas por outros. Longe demais. Foi então que surgiu, pela primeira vez, o relógio invisível que o perseguiria. O tempo para sair do interior antes que as portas se fechassem, o tempo para estudar, para se encaixar numa elite formada em grandes cidades, para não perder o bonde de um país que viria a ser república. Ele não tinha sobrenome de família tradicional do Rio ou de São Paulo. Não tinha fortuna exuberante, nem herança política sólida. O que tinha era algo mais incômodo, mais difícil de ser notado em discursos inflamados. Um senso de responsabilidade quase obsessivo. E uma consciência aguda de que, se não se movesse rápido, seria engolido pela irrelevância. A decisão de estudar direito não foi apenas uma escolha de profissão. Foi um ato político. No Brasil da época, a Faculdade de Direito, especialmente a do Largo São Francisco, em São Paulo, era uma fábrica de líderes, um laboratório de discursos e alianças. Para um jovem do interior mineiro, conseguir chegar até lá significava atravessar um abismo social e geográfico. Significava sair da plateia e tentar alcançar o palco. A viagem até a cidade grande foi, em si, um choque. O trem, o movimento, o burburinho das estações, a quantidade de gente, os anúncios, o cheiro de fumaça, tudo parecia gritar ao ouvido. De Delfim que ele afinal era pequeno.
Naquele Brasil em transformação, cheio de oficiais republicanos conspirando, fazendeiros enriquecendo com o café e jornalistas afiando penas, onde exatamente um garoto tímido de Minas poderia se encaixar? Ao chegar à faculdade de Direito, a sensação de deslocamento aumentou. Salões amplos, corredores ressoando passos apressados, professores com autoridade natural, colegas de famílias influentes, os filhos da casa, que falavam do imperador e de ministros quase como se fossem parentes. Ali, a hierarquia não era apenas acadêmica, era social, econômica, simbólica. Delfim percebeu que, se quisesse sobreviver naquele ambiente, não bastaria repetir fórmulas jurídicas. Teria de aprender a decifrar pessoas, bastidores, códigos invisíveis. Era nesse terreno que surgia, discretamente, a figura do concorrente. Não uma pessoa específica ainda, mas um tipo social. O jovem, bem-nascido, seguro, desembaraçado, que falava alto nos corredores, dominava rodas de conversa, fazia troça dos tímidos. Em cada debate, em cada prova, em cada evento acadêmico, Delfim não estava apenas disputando notas. Disputava espaço de voz. Para cada ideia que expunha com cuidado, surgia alguém disposto a atropelá-lo com frases de efeito. Ali nascia um conflito que marcaria sua vida política. Como vencer, num ambiente agressivo, sem trair sua própria natureza? O Brasil virou república enquanto ele ainda se formava. De uma hora para outra, símbolos caíram, bandeiras mudaram, e velhos leais ao imperador tiveram de recalcular regras de sobrevivência. Muitos colegas de Delfim se jogaram de vez no novo regime, vociferando contra o passado e jurando lealdade eterna à modernidade. Ele, porém, não era dado a discursos desesperados. Observava, pesava cada palavra. Isso o fazia parecer, aos olhos de alguns, indeciso. A verdade é que ele era metódico. Sabia que na política, movimentos precipitados cobram juros altos. Ao voltar para Minas após a formatura, Delfim não encontrou um cenário pacificado. A República mal se instalara e já acumulava rachaduras. Os estados disputavam espaço, os militares queriam influir, velhos oligárquicos tentavam se reciclar. Minas e São Paulo começavam a tecer uma aliança de conveniência, o famoso café com leite. Mas nenhum acordo era totalmente estável. E no meio disso, surgiam figuras regionais querendo se afirmar, disputar cargos, verbas, decisões. O jogo estava aberto, mas o tempo seguia correndo. Instalado em Pouso Alegre, cidade que se tornaria sua base, Delfim começou pela política miúda. Debates locais, questões de infraestrutura, disputas em câmaras municipais, pequenas intrigas entre famílias influentes. Para alguém que um dia ocuparia a presidência do Estado e a cadeira de chefe do Executivo Nacional, era um começo quase banal. Mas ali, ele aprendia o que os discursos acadêmicos não ensinavam. Como olhar no olho de um eleitor desconfiado. Como negociar com um coronel acostumado a mandar como dizer não sem criar um inimigo mortal. Ou, ao menos, sem criar um inimigo que não pudesse ser contido. Foi nos bastidores dessas negociações que a figura do concorrente ganhou rosto. Em Belo Horizonte e em outras cidades importantes de Minas, um grupo de políticos mais agressivos e ambiciosos olhava para o mesmo horizonte que Delfim, a chance de controlar o Estado e, a partir dele, influenciar a política nacional. Alguns eram oradores brilhantes, outros tinham fortuna, outros ainda se apoiavam em clãs familiares com décadas de poder acumulado. Delfim, ao lado deles, parecia desarmado, mas havia algo que o favorecia. Sua capacidade de inspirar confiança em silêncio. Enquanto muitos subiam em palanques prometendo mundos impossíveis, ele avançava sem estridência. Nas reuniões fechadas, escutava mais do que falava. Quando enfim abria a boca, vinha com frases medidas, propostas concretas. Isso conquistava uma espécie de respeito curioso. Não era o homem que incendiava as praças, mas era aquele a quem, ao final do dia, as pessoas confiavam papéis importantes, assinaturas decisivas. Em política, quem inspira confiança no momento da assinatura vale mais do que aqueles que arrancam aplausos momentâneos. Essa diferença de estilo intensificava o conflito com seus concorrentes internos. Quanto mais Delfim crescia, mais ele se tornava uma ameaça discreta. Não um adversário fácil de atacar em comícios, mas uma presença que roubava acordos nos bastidores. Alguns tentavam pintá-lo como fraco, como alguém incapaz de grandes embates. Outros espalhavam a ideia de que ele tinha problemas de saúde, que não aguentaria o ritmo da vida pública. O boato tornava-se arma. Se não podiam derrubá-lo pelas ideias,
tentariam minar sua resistência. O próprio Delfim sentia, às vezes, o peso físico da política. As longas viagens, o mau estado das estradas, as noites mal dormidas, as ansiedades não verbalizadas, tudo isso se acumulava. Testemunhas da época relatariam que ele parecia, em alguns momentos, cansado além da conta, como se carregasse um fardo maior do que o cargo exigia. Mas, em vez de recuar, ele adotava uma estratégia que marcaria sua trajetória: compensar a fragilidade física com organização, método, disciplina. Foi com essa disciplina que ele começou a subir degrau por degrau. Primeiro, mandatos legislativos, espaço onde podia usar seu gosto por análise e argumentação escrita. Depois, cargos mais pesados, onde se decidia o destino de obras, orçamentos, nomeações. Cada passo exigia enfrentar não apenas adversários visíveis, mas também seus próprios limites: a timidez, a insegurança, a saúde que os rumores insistiam em colocar em dúvida. O relógio continuava marcando. A República envelhecia rápido, novos nomes surgiam a cada eleição e ninguém poderia ficar no meio do caminho. Quando a oportunidade de chegar ao governo de Minas Gerais surgiu, o clima já era de guerra fria política. Na superfície, acordos educados, alianças seladas com abraços e fotografias. Nos bastidores, punhais velados. O próprio processo de escolha de candidatos envolvia disputas intensas entre facções. Delfim sabia que, naquele tabuleiro, sua principal ameaça era um concorrente interno, um desses políticos mais agressivos, disposto a tudo por visibilidade. Não bastava conquistar o eleitorado. Era preciso atravessar o labirinto de vetos, ciúmes e intrigas dentro de sua própria base. O que fez a balança pender a seu favor não foi um discurso arrebatador, nem um golpe teatral, mas o acúmulo de pequenos gestos, promessas cumpridas, acordos respeitados, lealdades mantidas mesmo quando eram incômodas. Num ambiente em que tantos traíam por conveniência, a lealdade se tornava um diferencial inesperado. Chefes políticos começaram a olhar para ele e enxergar algo precioso: previsibilidade. Em um país tão instável, saber como alguém reagiria sob pressão era quase um luxo. A conquista do governo de Minas foi para Delfim mais do que uma vitória pessoal. Foi um ponto de virada. De repente, o garoto silencioso do interior ocupava o centro do jogo. Minas não era apenas mais um estado, era um dos dois pilares da política nacional. Quem controlasse seu governo tinha voz direta no destino da República. Mas, para além do brilho do título, havia a conta a pagar: administrar crises econômicas, tensões sociais, demandas de cafeicultores, pressões urbanas, tudo isso enquanto mantinha sob controle as ambições dos concorrentes internos, inclusive daquele grupo que jamais aceitara sua ascensão. À frente do Estado, Delfim passou a viver com um novo tipo de relógio marcando o tempo. Mandatos têm prazo, influência tem prazo, alianças têm prazo. Ele sabia que cada dia à frente do governo era um dia a menos para construir o passo seguinte. E já se falava, nos corredores da política nacional, na articulação para a sucessão do presidente da República. São Paulo e Minas se olhavam, medindo forças. Nessa briga de gigantes, o nome de Delfim começou a surgir num ponto específico da equação: a vice-presidência. Parecia, à primeira vista, um cargo secundário. Mas para quem entendia os bastidores, era uma posição estratégica. O vice recebia votos, circulava pelo país, assumia em ausências, representava equilíbrio entre estados e, num regime tão frágil, significava algo ainda mais delicado: estar a um sopro de distância da cadeira principal. Foi nesse momento que o conflito com o concorrente ganhou contornos nítidos. Outro político, com perfil mais estridente, tentava se apresentar como opção mais viva, mais enérgica para a chapa presidencial. Nos encontros em que se discutiam nomes, as comparações eram inevitáveis. De um lado, Delfim, discreto, disciplinado, respeitado. De outro, um adversário cheio de gestos largos, promessas inflamadas, defesa da ideia de que o país precisava de vigor e não de calma. Muitos se perguntavam: em qual tipo de líder o Brasil escolheria apostar? Enquanto as discussões se arrastavam, algo silencioso atravessava o Atlântico e se aproximava do Brasil. Um vírus. Navios traziam não apenas mercadorias, mas micro-organismos invisíveis, passageiros sem bilhete, portadores da gripe que o mundo começava a chamar de espanhola. Ninguém ainda tinha noção total do que isso significaria. Mas o relógio da história acelerava,
e a escolha do vice deixava de ser apenas um problema interno de partidos. Sem saber, ao aceitar o desafio, Delfim estava se colocando numa linha de tiro que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Quando enfim seu nome foi confirmado para compor a chapa ao lado de Rodrigues Alves, político experiente, respeitado, já presidente. No passado, muitos viram aquilo como o ápice de uma carreira sólida, mas previsível. O interiorano tímido, o estudante deslocado na faculdade de Direito, o deputado disciplinado, o governador diligente. Tudo isso parecia convergir logicamente numa vice-presidência destinada a ser tranquila. O concorrente derrotado roía a frustração em silêncio, esperando o tropeço futuro. Só que a história não tinha planos de ser lógica nem tranquila. O tempo, mais uma vez, se contraiu. Faltavam poucos meses para a posse. O país respirava uma mistura de expectativa e rotina política. Telégrafos carregavam notícias de surtos de gripe em outros cantos do mundo. Relatos de mortes súbitas. Cidades em luto. Mas como tantas vezes acontece, o perigo distante parecia assunto dos outros. Em Minas, Delfim arrumava documentos, amarrava compromissos, se despedira de cargos. Em breve seria vice-presidente da República. O relógio marcava a contagem regressiva para uma posse que, na teoria, seria apenas mais uma cerimônia no calendário institucional. Na prática, era o início de um desvio brutal. Naquele momento de transição, enquanto malas eram fechadas, discursos preparados e acordos finais selados, ele ainda não sabia que o concorrente derrotado não era seu único adversário. Uma pandemia silenciosa avançava. Um presidente eleito começava a adoecer. E a cadeira que Delfim imaginava ocupar como coadjuvante se transformaria, repentinamente, no centro de um palco coberto de febre, medo e morte. O homem formado para atuar nos bastidores seria empurrado, em questão de semanas, para o lugar em que jamais planejou estar. E não teria muito tempo para decidir que tipo de líder seria quando todo o país começasse a perder o fôlego. No dia em que o Brasil deveria celebrar a posse tranquila de um presidente consagrado, o Palácio do Catete preparava, em silêncio, um quarto de doente. Lá fora, bandeiras, bandas militares, discursos ensaiados. Lá dentro, termômetros, lençóis quentes e médicos em passos apressados. A República esperava Rodrigues Alves em posição de sentido. Quem chegaria na prática seria o vice, um mineiro reservado, escolhido, para ser coadjuvante, empurrado de súbito para o centro de um palco contaminado. Enquanto a multidão se apertava nas ruas do Rio para ver um líder, o verdadeiro protagonista daquela tarde era uma ausência. O presidente, eleito, derrubado por uma febre que se espalhava com a velocidade de um boato e a crueldade de uma guerra. E no meio dessa coreografia tensa, um pensamento martelava na cabeça de Delfim Moreira. E se o país descobrisse, da pior forma possível, que o homem encarregado de guiá-lo naquele desastre também tinha o seu próprio corpo em colapso? A cena oficial era um paradoxo. De um lado, telegramas anunciavam ao país que a democracia funcionava, que a chapa eleita estava pronta para assumir, que a República seguia firme. De outro, dentro de salas discretas do Catete, médicos cochichavam que Rodrigues Alves mal conseguia levantar da cama, devastado pela gripe espanhola que já matara milhares em portos, quartéis e cortiços. A cerimônia de posse transformou-se num rito quebrado. O presidente eleito não apareceu. Quem tomou o juramento em seu lugar foi o vice. Aos olhos do protocolo, Delfim era apenas presidente em exercício, quase um substituto técnico, uma vírgula na linha do tempo. Mas na prática, naquele minuto em que repetiu as palavras da Constituição diante do Congresso, algo irreversível aconteceu. Um homem, treinado para negociar nos bastidores, passava a carregar sozinho o peso de um país febril que nem sequer sabia a dimensão da tragédia que o aguardava nos meses seguintes. A contagem regressiva começou no instante em que ele sentou na cadeira presidencial pela primeira vez. O relógio do gabinete, marcando as horas com um tic-tac metálico, parecia zombar da situação. Cada minuto que passava sem que Rodrigues Alves se recuperasse, aproximava o Brasil da necessidade de uma solução definitiva. A Constituição, tão orgulhosamente citada nos discursos, agora soava como uma armadilha. Ela não previa um presidente eleito permanentemente, incapacitado pela doença, muito menos um país inteiro em quarentena improvisada. Delfim sabia que, desde aquela posse mutilada, cada ato seu seria julgado como o de um homem temporário. Tinha alguns meses, ninguém sabia exatamente quantos, para enfrentar a maior crise sanitária da República e, ao mesmo tempo, provar
que não era apenas um preposto, um quebra-galho da política do café com leite. Enquanto assinava seus primeiros decretos, sentia o olhar invisível do concorrente derrotado e de tantos outros espalhados pelo Congresso. E pelos jornais, esperando o tropeço, a hesitação, a prova de que ele não aguentaria o tranco. A cidade do Rio de Janeiro oferecia um cenário quase apocalíptico. Bondes lotados de gente tossindo, funerárias sem caixões suficientes, padres abençoando filas de corpos enfileirados às pressas, médicos, exaustos escrevendo à mão listas de mortos que nunca chegariam a ser publicadas por completo. Em alguns bairros, o silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo barulho das carroças que recolhiam cadáveres, como se a capital tivesse regredido a uma idade média tardia. Em meio a isso, chegavam ao catete pilhas de relatórios. Números de contágio, pedidos de verbas, telegramas aflitos de governadores, descrevendo hospitais saturados, cidades mineiras e paulistas sem leitos, interior sem médicos. Delfim lia cada folha com a mesma atenção minuciosa com que, um dia, devorara livros de direito na juventude. Só que agora, não estudava teorias. Estudava a dor real de um país que parecia se desfazer dia após dia. E sabia que qualquer decisão tardia significava literalmente mais mortos. Foi no calor dessa catástrofe que o velho concorrente interno encontrou um novo ângulo de ataque. O discurso mudou. Se antes diziam que Delfim era fraco demais para a vice-presidência, agora insinuavam que ele era emocionalmente instável para lidar com tanto luto. Jornais ligados a grupos rivais publicavam notas venenosas, sugerindo que o presidente em exercício vivia trancado, abatido, indeciso. Preso a crises de exaustão, em rodas discretas, cochichava-se que sua saúde mental era frágil, que Minas escolhera um homem nervoso demais para o cargo. Cada boato era uma faca. O mesmo temperamento introspectivo que o tornara confiável nos bastidores, agora era usado como prova de debilidade. Delfim sentia a pressão física apertar o peito, o sono rarear, as mãos tremerem mais do que de costume. Mas em vez de ceder ao pânico, agarrou-se à única coisa que sempre o salvara: método. A resposta do governo à gripe espanhola, sob seu comando, foi marcada por essa obsessão por organização. Ele decretou o fechamento de escolas, teatros, cinemas, limitou aglomerações, incentivou campanhas de higiene, organizou comissões para coordenar hospitais de emergência. Nenhuma dessas medidas tinha a velocidade que o vírus exigia, é verdade. Mas, num país de comunicações precárias e desconfiança crônica do poder central, já era quase revolucionário ver um presidente se colocar à frente da crise, em vez de fingir que ela não existia. O problema é que cada restrição alimentava outro tipo de tensão. Comerciantes reclamavam das perdas. Classes médias protestavam contra o alarmismo. Religiosos criticavam a suspensão de cultos. Em algumas cidades, prefeitos aliados ao concorrente interno aproveitavam para insuflar o descontentamento, pintando Delfim como um governante hesitante, perdido entre médicos e burocratas. A pandemia, além de matar, oferecia munição política. Enquanto tentava salvar vidas a curto prazo, ele sabia que havia um outro relógio correndo em paralelo: o da sucessão. Se Rodrigues Alves não se recuperasse, e a cada boletim médico reservado ficava mais claro que essa hipótese se tornava remota, seria necessário convocar nova eleição presidencial. Ninguém gostava de falar disso em público. Soava quase como dançar em volta de um enfermo ainda morno. Mas nas conversas de corredor, nos almoços discretos entre líderes de Minas e São Paulo, o futuro já era discutido com frieza. Surgiam nomes, cálculos, equações eleitorais. Entre esses nomes, aparecia com força um velho conhecido da política nacional, articulado e bem visto por setores do judiciário: Epitácio Pessoa. O concorrente derrotado na disputa pela vice não demorou a perceber que, se quisesse voltar ao jogo, bastava se alinhar ao novo favorito e vender a imagem de que o Brasil precisava de um presidente inteiro, não de um homem temporário, desgastado pela gripe e por supostos desequilíbrios. Foi aí que o conflito deixou de ser apenas uma disputa pessoal e tornou-se uma batalha por narrativa. De um lado, a imagem que tentavam colar em Delfim: um presidente provisório, frágil, quase um síndico cuidando de um prédio em reforma, até a chegada do administrador de verdade. De outro, a versão que ele tentava construir na prática: a de um chefe de Estado que, mesmo com prazo de validade, se recusava a ser decorativo.
Ele assinava medidas econômicas, negociava com governadores, interferia em questões militares, reorganizava ministérios. Recusava-se a limitar sua atuação à gestão da pandemia, por entender que o país não parava de produzir conflitos só porque um vírus o dominava. Cada decisão mais firme surpreendia tanto aliados quanto adversários. Alguns se irritavam. Um presidente interino não deveria ousar tanto. Mas Delfim sabia que, se saísse do catete deixando apenas papéis carimbados, seria engolido pela narrativa de que foi um mero fantasma sentado na cadeira errada. O preço dessa ousadia foi alto. A pressão em torno dele aumentou. Deputados próximos ao concorrente interno começaram a travar pautas, emperrar votações, derrubar indicações. Rumores de complôs palacianos corriam pelos corredores de mármore, exagerados pela imaginação febril de uma capital que vivia entre enterros e boatos. Em alguns momentos, Delfim explodia em irritações discretas, batendo a mão na mesa, interrompendo reuniões com um basta mais duro do que o habitual. Para quem o conhecera como o político sereno de Pouso Alegre, aquela dureza inesperada era um choque. Ao mesmo tempo, crises físicas o assaltavam. Cansaço extremo, dores de cabeça lancinantes, períodos de apatia. Médicos recomendavam repouso. Ele respondia com mais horas de trabalho, como se tentasse compensar o corpo falho com excesso de atividade. O tempo, que já era curto, parecia encolher a cada dia. Nesse cenário, a notícia da morte de Rodrigues Alves chegou como um tiro abafado. Não houve surpresa. Os médicos mais próximos já sabiam que a recuperação era praticamente impossível. Mas a confirmação pública da morte teve um efeito devastador. Com ela, caía oficialmente a última ilusão de que aquele governo poderia ser apenas uma pausa, um parêntese. Agora era um vazio de poder a ser preenchido. Quase imediatamente, a máquina eleitoral começou a girar com violência. Minas e São Paulo, fiéis à lógica do café com leite, passaram a atuar para construir consensos em torno de um nome que não fosse polêmico demais. Epitácio Pessoa, com sua aura de jurista e seu relativo distanciamento das rixas regionais mais acirradas, apareceu como solução técnica. Delfim observava, ciente de que aquele arranjo o empurrava para a borda do tabuleiro. Era o presidente em exercício assistindo, em tempo real, à costura do futuro sem que seu próprio nome entrasse seriamente em jogo. É aqui que surge um dos grandes paradoxos de sua trajetória. Ele tinha, pela primeira vez, o poder nas mãos. A assinatura, o gabinete, a faixa, mas não tinha tempo, nem saúde, nem base política robusta para transformar isso em um projeto pessoal de permanência. Poderia, talvez, aderir ao jogo mais sujo, alimentar intrigas, criar obstáculos à eleição, insinuar que o país não poderia se dar ao luxo de trocar de comando durante a recuperação da crise sanitária. Alguns, em voz baixa, chegaram a sugerir essa rota, alimentando o fantasma de um prolongamento informal de sua permanência no catete. Mas Delfim recusou. A mesma lealdade que o levara ao governo de Minas e à vice-presidência falou mais alto. Ele se comprometeu com a normalização institucional, mesmo sabendo que isso significava assinar sua própria saída. É um dos momentos mais irônicos de sua biografia. Ao escolher respeitar o limite de tempo, ele reforçou a imagem de homem transitório, justo quando demonstrava pela primeira vez que poderia não ser. O concorrente, claro, não perdeu a oportunidade. Associado a grupos que apoiavam o Epitácio, passou a circular a versão de que Delfim, no fundo, estava aliviado por deixar o cargo, incapaz de lidar com as pressões. Artigos maliciosos sugeriam que ele era mais administrador de crise do que líder, insinuando que sua discreta firmeza era, na verdade, resignação. Ao mesmo tempo, trabalhadores nas grandes cidades organizavam novas ondas de protestos, agora menos por causa da gripe e mais por causa de salários, horários, condições de trabalho. Em 1919, greves pipocavam em fábricas e portos, trazendo à tona uma face diferente do Brasil. Operários que já não aceitavam ser apenas massa de manobra. A polícia reprimia, industriais pressionavam por ordem, e o governo se via no meio desse fogo cruzado. Qualquer vacilo seria cobrado nas urnas, e isso tornava a torcida pelo fracasso de Delfim quase explícita em certos círculos. Afinal, quanto pior parecesse o governo provisório, mais salvador soaria o candidato da vez. Mesmo assim, entre recuos e avanços, ele conseguiu pequenos feitos que, isoladamente, poderiam parecer burocráticos, mas, em conjunto,
Desenham o retrato de um governante que não se limitou a aquecer a cadeira, ajustes em políticas de transporte e energia, tentativas de modernizar algumas repartições, cuidados com o funcionalismo, diálogos, com militares preocupados com a disciplina dos quartéis. Nada disso rendia manchetes estrondosas, mas impedia que o país implodisse completamente enquanto esperava a nova eleição. Era como manter um barco furado navegando em mar revolto com remendos improvisados, sabendo que, em breve, outro capitão assumiria o leme. E talvez fingisse que esses remendos nunca existiram. Para um homem que sempre valorizara a eficiência silenciosa, havia uma estranha dignidade nesse papel de guardião de transição. O dia em que Epitácio Pessoa foi eleito marcou simbolicamente o início do fim do governo de Delfim Moreira. A contagem regressiva, que começara naquelas primeiras horas de mandato, agora tinha uma data precisa para terminar. Nos salões dourados, cochichava-se sobre o novo estilo que chegaria ao catete, sobre o presidente de verdade que finalmente ocuparia a cadeira. Delfim acompanhou todo o processo com uma serenidade que muitos confundiram com apatia, mas que, na verdade, escondia uma mistura de cansaço profundo e alívio contido. Ele sabia que fizera o que pôde dentro de um quadro que escapava ao controle de qualquer indivíduo. Sabia também que os historiadores talvez não fossem generosos com quem governa em modo provisório. Ainda assim, preparou a transição com o mesmo cuidado com que estudara cada página de decreto, em detalhes. Chamou auxiliares, organizou pastas, alinhou informações. Se não podia vencer pela grandiosidade, venceria pela correção. Quando finalmente chegou o momento de passar a faixa, o país já não era o mesmo de meses antes. Tinha menos gente, mais cicatrizes, novas tensões sociais. Delfim, por sua vez, também não era o mesmo. A experiência no catete deixara marcas visíveis. O olhar mais pesado, a expressão por vezes ausente, o corpo mais lento. Mas havia, por baixo de tudo isso, uma espécie de clareza sombria. Ele entendera, na carne, como o poder é frágil e descartável. Como pode ser oferecido de súbito a quem menos o deseja, para depois ser recolhido sem cerimônia no minuto seguinte. Ao descer as escadas do palácio, sentindo o peso simbólico de cada degrau, ele carregava consigo uma pergunta que o perseguiria no silêncio dos anos seguintes. Teria sido apenas um acidente da história ou, apesar do prazo curto, conseguira deixar alguma marca real na República? A resposta a essa pergunta não viria imediatamente. E, antes que pudesse se refugiar de vez na sombra, ele ainda teria de enfrentar outro tipo de batalha, menos visível que a pandemia, e mais insidiosa do que as intrigas palacianas, a batalha contra o próprio corpo e a própria mente, que começavam a cobrar a conta de anos de tensão acumulada. Longe dos holofotes, mas ainda preso à lógica implacável da política mineira, Delfim descobriria que, muitas vezes, o inimigo mais duro não é o concorrente barulhento, nem o vírus letal, e sim o esgotamento silencioso que corrói por dentro. O homem que governou o Brasil, sem jamais ter disputado diretamente a presidência, agora precisava aprender a viver com a memória de um poder que nunca buscou, mas que o marcou para sempre, e com a consciência de que, gostasse ou não, o relógio continuava correndo, empurrando-o para a próxima etapa de uma vida que insistia em surpreendê-lo. Ninguém conta isso nos livros de história. Às vezes, o ruído mais ensurdecedor da vida de um político não vem dos aplausos no palácio, mas do silêncio que o engole quando ele volta para casa. Quando deixou o catete, muita gente imaginou que Delfim Moreira finalmente encontraria descanso. A vida tranquila de um ex-presidente. Passeios pela praça, conversas demoradas na varanda, memórias contadas com calma. Em vez disso, o que o esperava em Minas era outro tipo de guerra. Uma luta contra o próprio corpo, contra a versão distorcida de sua história que o concorrente espalhava pelos bastidores e contra um relógio invisível que, desta vez, não estava preso à Constituição, mas à sua própria saúde. Se no Rio ele tivera meses para conduzir um país doente, agora tinha dias bons e dias ruins para salvar a parte que ainda restava de si mesmo. Quando o trem que o trazia do Rio desacelerou na estação, a cena tinha algo de amargo. Havia banda, autoridades locais, curiosos aglomerados, crianças erguidas nos ombros dos pais para ver de perto o presidente de Minas. Mas à medida que ele descia os degraus do vagão, apoiando-se com mais força do que gostaria na mão de um assessor, o contraste doía. O corpo que se apresentava à população era o de um homem alguns anos mais velho do que o calendário indicava. Rosto abatido, olheiras profundas,
um cansaço que a barba bem feita não conseguia disfarçar. Ainda assim, ele sorriu, acenou, apertou mãos. Sabia que aquela recepção não era apenas um gesto de carinho. Era também um teste silencioso. Todos queriam saber. O homem que atravessara a tempestade da gripe espanhola ainda tinha condições de continuar jogando o jogo pesado da República Velha ou estava, aos poucos, se retirando do tabuleiro. Os primeiros dias em Pouso Alegre foram um choque de realidade. A casa que sempre lhe parecera ampla, agora parecia pequena demais para conter o turbilhão de lembranças que o perseguiam. À noite, o silêncio do interior, cortado apenas por alguns carros de boi distantes, era invadido por ruídos que só ele ouvia. O eco de vozes no plenário, o tic-tac do relógio do gabinete presidencial, o som metálico de canetas raspando papel em decretos urgentes. Em certos momentos, despertava no meio da madrugada, com o coração disparado, convencido de que precisava assinar algum documento, tomar alguma decisão, impedir uma catástrofe. Levava alguns segundos para lembrar que o telefone ao lado da cama não tocaria do catete, que os telegramas urgentes não eram mais responsabilidade sua. Essa confusão momentânea, repetida noite após noite, foi o primeiro sinal de que a batalha prometida pelos médicos não seria abstrata. Sua mente, tão treinada para a disciplina, começava a pregar peças. Os médicos em Minas, mais francos do que os colegas do Rio, colocaram em palavras aquilo que o próprio Delfim temia admitir. Diagnósticos circulavam com termos duros para a época: esgotamento nervoso, depressão, distúrbios de humor. Um deles, em consulta reservada, foi além. Disse que, se não reduzisse drasticamente o ritmo, corria o risco de perder não apenas a saúde, mas a lucidez. Não era o tipo de alerta que se dá a um homem acostumado a viver de decisões. De repente, o tempo voltou a se contrair em torno dele. Só que de outra forma. Já não era a contagem regressiva até a posse de outro presidente, mas a contagem até o dia em que talvez não conseguisse mais ordenar as próprias ideias. Naquele consultório simples, cercado por armários de madeira e frascos de vidro, o maior estrategista de sua própria vida ouviu a sentença que mais temia. O senhor precisa escolher onde vai gastar o resto da sua clareza. Do lado de fora, o concorrente não esperava. Enquanto Delfim anotava instruções dos médicos em folhas de papel tremidas, o rival já se movia com a agilidade de quem fareja a oportunidade. Em reuniões discretas com líderes regionais, repetia, com um sorriso estudado, que o ex-presidente merecia descanso, que o país lhe devia gratidão, mas que, justamente por isso, era perigoso forçá-lo a continuar na linha de frente. A lógica era cruel e simples. Embrulhar a tentativa de afastá-lo do poder em papel de seda, sob a forma de preocupação com a sua saúde. Em Minas, começaram a surgir articulações por trás de candidaturas alternativas. Homens mais jovens, mais ruidosos, mais disponíveis. Em jornais simpáticos ao concorrente, pequenas notas sugeriam que Delfim estava mais recolhido, mais introspectivo, mais cansado. E que talvez fosse a hora de uma renovação. Era como assistir, de camarote, a tentativa de organizar o próprio velório político enquanto ainda respirava. Mas a política brasileira tem um talento particular para criar reviravoltas em cima de diagnósticos precipitados. Quando parecia certo que Delfim se recolheria à sombra, veio o convite que surpreendeu tanto aliados quanto adversários. Seu nome passou a ser cotado para o Senado, como representante de Minas Gerais. Em vez do aposentado silencioso que o concorrente vendia nos corredores, surgia a imagem de um estadista que, mesmo cansado, ainda tinha muito a dizer sobre o país que ajudara a segurar durante a catástrofe da gripe. A movimentação foi rápida. Líderes mineiros, ainda agradecidos pelo equilíbrio que ele mantivera no catete, viram na candidatura ao Senado uma forma de protegê-lo das insinuações maldosas e, ao mesmo tempo, aproveitar sua experiência num espaço menos frenético do que a presidência. Era quase um desafio aos médicos. Em vez de descanso absoluto, um novo mandato. E por trás desse gesto, uma mensagem implícita ao concorrente. Delfim não saíra de cena. Mudara apenas de palco. Ele aceitou. Não por vaidade. Até porque, naquele momento, poucos cargos eram mais pesados do que uma cadeira em Brasília ou no Rio. Mas por um senso quase teimoso de dever. Se a mente ainda tinha dias bons, seriam usados até o fim. A campanha, marcada mais por articulações de bastidor do que por grandes comícios, revelou um Delfim diferente daquele que as caricaturas adversárias insistiam em repetir. Em reuniões pequenas,
Em salas de madeira com cheiro de café forte, ele falava com detalhes sobre questões que a maioria dos políticos evitava. A necessidade de reorganizar o sistema de saúde depois do trauma da pandemia. A urgência de repensar relações de trabalho, num país em que as fábricas cresciam mais rápido do que os direitos dos operários, a importância de fortalecer a justiça para que o poder não ficasse refém de arranjos pessoais. Não era discurso de palanque. Era a análise de alguém que vira, por dentro, o quanto o país podia ruir em poucos meses. Enquanto o concorrente percorria corredores repetindo que o ex-presidente já não suportava o peso do jogo, Delfim viajava de trem, sacudido por trilhos irregulares, com uma mala pequena e uma pilha de papéis sempre ao alcance da mão. Em cada parada, uma cena parecida. Autoridades locais, discursos protocolares, mãos estendidas. Mas entre esses gestos cerimoniais, algo mais íntimo acontecia. Viúvas da gripe o abordavam com olhos marejados para contar que, no auge da crise, um hospital improvisado fora aberto graças à pressão do governo federal. Operários lhe agradeciam por ter tentado mediar, do catete, conflitos salariais que poderiam ter terminado em massacre. Jovens estudantes repetiam, quase em sussurros, que a maneira como ele respeitara a Constituição durante a transição para Epitácio, Pessoa lhes ensinara algo sobre a importância das regras num jogo em que todos pareciam dispostos a trapacear. Eram pequenos gestos, acumulados como pedras discretas, construindo um monumento invisível. Foi aí que surgiu o verdadeiro twist de sua trajetória tardia. Aquilo que muitos tinham tratado como fraqueza. A recusa em se agarrar ao poder a qualquer custo, a retração em momentos de histeria política, começava a ser visto, por uma parte da sociedade, como força. Enquanto o concorrente mudava de posição conforme o vento das alianças, Delfim mantinha uma coerência silenciosa. A contagem regressiva que os médicos haviam imposto transformou-se, paradoxalmente, em motor. Consciente de que seus dias de plena lucidez talvez fossem contados, ele passou a trabalhar como se cada reunião pudesse ser a última oportunidade de influenciar o rumo de algum projeto, de corrigir alguma injustiça, de adaptar alguma instituição para um Brasil que, gostassem ou não, caminhava para se tornar mais urbano, mais industrial, mais conflituoso. Era um estranho sprint final. O homem que chegara ao poder por acidente agora corria para deixar, em poucos meses, contribuições que outros tinham décadas para construir. Mas o corpo não entendia negociações políticas. Em certas manhãs, simplesmente não respondia. Havia dias em que levantar da cama parecia mais difícil do que enfrentar um plenário hostil. Em pelo menos uma ocasião, durante uma sessão discreta, ele travou no meio de uma frase, como se a palavra seguinte tivesse sido sequestrada por um vazio súbito. O silêncio que se seguiu durou poucos segundos, mas, para quem via de perto, pareceu uma eternidade. A mão direita tremia levemente. Ele respirou fundo, retomou o raciocínio, terminou o argumento. Mas o episódio se espalhou em sussurros pelos corredores. Os que já torciam pela sua retirada usaram o incidente como prova de que os médicos tinham razão. Aquilo que, para qualquer outro, seria apenas um lapso momentâneo, para Delfim, tornou-se um aviso brutal. A linha que separava o homem, público lúcido do ex-político mergulhado na névoa, estava mais próxima do que ele gostaria. O concorrente aproveitou cada centímetro dessa fissura. Em conversas de gabinete, sugeria com falsa compaixão que talvez fosse crueldade manter Delfim em atividades intensas. Falava em preservar sua memória, como se já falasse de alguém morto. Em alguns círculos, articulava a ideia de assumir certos espaços que, teoricamente, seriam da influência mineira no Senado, caso o ex-presidente se afastasse por motivos de saúde. Era um movimento frio, quase clínico. Transformar o tempo de Delfim numa moeda de troca. Apressar o relógio, acelerar o esquecimento. O que ele não esperava era que, fora dos corredores revestidos de madeira, a memória seguisse outro ritmo. Cartas começaram a chegar à casa de Delfim em volume crescente. Papéis simples, alguns com caligrafia torta, outros com letras cuidadosas. Trabalhadores agradecendo pelas medidas de alívio tomadas durante as greves. Famílias do interior relatando como uma pequena obra, de estrada ou de ligação telegráfica, assinada ainda em seu curto governo, mudara a dinâmica da região. Havia até bilhetes de jovens que haviam perdido pais na epidemia, mas insistiam em dizer que encontravam conforto no fato de que, no pior momento, o Brasil tivera um presidente que não fingira que nada estava acontecendo. Esses testemunhos anônimos,
mais do que qualquer discurso protocolar, deixavam claro que suas principais conquistas talvez nunca entrassem em manuais escolares, mas estavam gravadas em histórias de vida espalhadas pelo mapa. A notícia de que sua saúde piorava rapidamente, porém, não podia ser contida por muito tempo. Médicos recomendavam um período mais longo de tratamento. Longe da pressão constante de reuniões e decisões, surgiu a proposta de uma estada em um sanatório. Daqueles estabelecimentos de paredes brancas e corredores tão silenciosos que qualquer suspiro parecia um grito. Para um homem que passara anos circulando entre parlamentos e palácios, a ideia de trocar o barulho político por aquele silêncio clínico era quase uma sentença simbólica. Ainda assim, aceitou. Não por rendição, mas por cálculo. Se quisesse preservar pelo menos uma parte de si, capaz de pensar claramente, precisava ceder no corpo. Era o sacrifício final de um estrategista acostumado a ceder algumas posições no tabuleiro para manter viva a possibilidade de um cheque-mate futuro. Só que dessa vez, a peça sacrificada era ele próprio. Na viagem até o local de tratamento, o cenário que passava pela janela do trem tinha algo de inventário. Cidades que ele ajudara a conectar ganhando contornos na paisagem, pontes erguidas durante seu período de influência administrativa. Trilhos que só existiam porque, um dia, algum papel assinado por ele liberara créditos. Cada poste telegráfico parecia um lembrete de que, mesmo nos meses mais sombrios, o país continuara avançando, às vezes um passo, às vezes meio passo, puxado por homens que raramente apareciam na primeira página do jornal. Delfim olhava para tudo isso com uma serenidade estranha, quase melancólica, mas sem autocomiseração. Se o tempo curto o impedia de construir grandes monumentos, tinha pelo menos a certeza de que ajudara a evitar desabamentos maiores. Quando a notícia de sua morte, em 1920, correu o país, o Brasil já estava ocupado com outras urgências, como sempre. Novas disputas eleitorais, novos escândalos, novos projetos. Ainda assim, em Minas e em alguns círculos do Rio, houve um sobressalto sincero. Não apenas porque morria um ex-presidente, mas porque, com ele, desaparecia um certo tipo de político, o que aceitava ser coadjuvante. Por décadas para, quando empurrado ao papel principal, segurar o peso do cenário sem deixar a estrutura desabar. O concorrente, claro, não perdeu a chance de se apresentar como herdeiro natural daquele espaço vazio, apressando homenagens, discursos, solenes, frases estudadas sobre a grandeza discreta de Delfim. Mas por trás da retórica, pairava uma incômoda pergunta. Como a história lidaria com um homem que, tendo governado o Brasil em um dos momentos mais dramáticos de sua existência, parecia ter sido projetado para ser esquecido? Essa pergunta não seria respondida imediatamente. Viria em ondas, ao longo de anos, à medida que novos conflitos, novas pandemias, novos embates entre ambição e limite voltassem ao centro do palco nacional. Em arquivos empoeirados, em atas de reuniões esquecidas, em lembranças meio apagadas de famílias que ainda guardavam recortes amarelados, de jornal, o nome de Delfim Moreira continuaria a surgir como uma espécie de fantasma silencioso, lembrando que, por trás dos grandes slogans e dos líderes imponentes, a República também dependeu, e muito, de homens que trabalharam sob pressão extrema, com prazo curto, com o corpo em colapso, sabendo que talvez ninguém, no futuro, lhes desse o crédito devido. O relógio que ele tanto ouvira na solidão do gabinete seguia marcando o tempo, agora para outra geração, que teria de decidir se deixaria aquele período enterrado em notas de rodapé ou se teria coragem de encarar, com honestidade, o legado incômodo de um presidente interino, que agiu como se o interino não existisse. Se você hoje entrar em uma sala de aula qualquer no Brasil e perguntar quem foi Delfim Moreira, vai ouvir um silêncio constrangedor. Agora imagine colocar, na mesma parede onde ninguém sabe o nome dele, uma fotografia em preto e branco de hospitais lotados, corpos, cobertos por lençóis finos, médicos exaustos com máscaras de pano improvisadas. A maioria juraria que é a pandemia recente. E, no entanto, é 1918. É o Brasil que ele segurou no braço. O contraste é brutal. Quanto mais assustadora é a cena, mais desaparece o homem que enfrentou aquele caos. Como se o país tivesse feito um pacto silencioso de esquecer justamente quem ficou na linha de frente quando a morte corria pelas ruas. Quando o caixão de Delfim Moreira saiu da casa simples em que ele passara os últimos dias, em julho de 1920, o Brasil já estava olhando para o outro lado. No cortejo, autoridades se perfilavam,
chapéus erguidos, discursos prontos no bolso do paletó. O concorrente estava lá, é claro, postura impecável, expressão calculadamente grave. O caminho até o cemitério parecia um resumo de tudo o que Delfim havia vivido. De um lado, o povo aproximando-se em silêncio, tentando entender como morria um ex-presidente. De outro, os mesmos rostos de sempre, avaliando, atrás da bengala e dos óculos, como aquele enterro poderia reposicionar peças políticas. Enquanto o sino da igreja repetia um toque lento, alguém ali já fazia contas. Com Delfim debaixo da terra, quantos espaços de poder ficavam livres? Quantas versões da história poderiam ser reescritas sem que ele se levantasse para corrigir uma linha sequer? O corpo ainda não havia sido coberto pela primeira pá de terra, e o relógio já corria contra o legado dele. Havia naquele cemitério duas disputas acontecendo ao mesmo tempo. A visível, com coroas de flores e frases de efeito sobre patriotismo e serviços à nação, e a invisível, talvez mais feroz. O concorrente cochichando com aliados, organizando comissões, acertando quem escreveria os primeiros necrológios, quem prepararia as notas nos jornais, quais adjetivos grudariam para sempre no nome de Delfim. Presidente interino, mandato curto, figura discreta. Rótulos aparentemente neutros, mas com uma pontada de diminuição, como: se quisessem encolher um homem que carregara, por meses, o peso de um país em colapso. Na casa de família, em Pouso Alegre, o clima era outro. Enquanto alguns políticos já voltavam a falar de eleições futuras no caminho de volta, a viúva de Delfim tentava organizar pilhas de papéis, cartas, recortes de jornal. Era um caos de tinta e papel amarelado que, caso ninguém cuidasse, acabaria engolido por traças e umidade. Ali, naquele quarto apertado, a contagem regressiva era mais concreta do que qualquer prazo constitucional. Quanto tempo até que a chuva no telhado estragasse as cartas mais importantes? Quantos verões até que a fotografia do gabinete no catete desbotasse de vez? A família não tinha fundação, museu, instituto, tinha gavetas. Tinha memória viva, mas memória viva morre. E o concorrente, à distância, contava com isso. Nos meses que se seguiram, uma coreografia previsível tomou forma. Cidades mineiras batizaram uma ou outra rua de Presidente Delfim Moreira. Ergueram um busto aqui, colocaram uma placa ali. No Rio, discursos protocolares o celebraram como homem correto, figura de equilíbrio. Palavras bonitas, mas cuidadosamente escolhidas para não incomodar ninguém. O concorrente fez questão de aparecer em todas as cerimônias que pôde, abraçando a família, enxugando uma lágrima que não se sabia se era de saudade ou cálculo. Em cada discurso, repetia que Delfim fora um administrador prudente, um interino leal, um servidor discreto. Soava respeitoso, até que se percebia o subtexto. Prudente, mas não ousado. Interino, mas não verdadeiramente titular. Discreto, mas não marcante. Era como se o rival lhe erguesse um monumento de mármore polido, ao mesmo tempo em que diminuía, milímetro a milímetro, a sua sombra. Nas escolas, o golpe final veio em forma de parágrafo. Quando a República Velha aparecia nos livros, os alunos liam grandes blocos sobre Campos Sales, Rodrigues Alves, sobre o próprio Epitácio Pessoa. Em algum ponto, quase sempre no meio da página, uma frase surgia como quem pede licença. Após a morte de Rodrigues Alves, o vice, Delfim Moreira, assumiu provisoriamente e conduziu a transição até a posse de Epitácio. Era isso, uma linha. O homem que estivera sentado no lugar mais alto do país durante a maior pandemia da história brasileira cabia em menos espaço do que uma legenda de foto. O concorrente, que ajudara a soprar essa versão enxuta pelos bastidores acadêmicos, sabia bem o que estava fazendo. Se o nome não ocupasse espaço no papel, também não ocuparia espaço na memória. Só que a história tem uma mania irritante para os que gostam de controlar narrativas. Ela escapa pelas frestas. Anos depois da morte de Delfim, um jovem professor de História de Minas Gerais entrou em um sebo em busca de material para as aulas e encontrou, espremido entre volumes de capa rota, um livro de discursos parlamentares do início do século XX. Nas últimas páginas, sublinhadas a lápis, havia intervenções de um deputado que falava com obsessão sobre saúde pública, sobre direitos dos trabalhadores, sobre a responsabilidade do Estado em tempos de epidemia. O nome na margem surpreendeu o professor. Delfim Moreira. Não era o burocrata apagado que ele esperava. Era alguém que,
Antes mesmo de o vírus atravessar o Atlântico, já pensava na fragilidade de um país sem estruturas para enfrentar uma doença em massa. Aquilo virou uma fissura, um primeiro risco na parede polida da versão oficial. O professor decidiu investigar. Entre uma aula e outra, começou a percorrer arquivos, pedir cópias de atas de sessões antigas, escrever cartas a famílias de antigos políticos. Descobriu com espanto que a documentação sobre o governo de Delfim era escassa não apenas por descuido, mas por escolha. Relatórios inteiros haviam sido arquivados em caixas genéricas, sem referência clara ao presidente. Alguns decretos que levaram sua assinatura apareciam, em listas posteriores, apenas como atos do governo federal. Não era só negligência. Era uma forma discreta de apagamento. Quanto menos se repetisse o nome, mais fácil seria que ele desaparecesse. Nessa altura, o concorrente já não estava vivo para ajustar as velas da narrativa, mas deixara herdeiros, não apenas de sangue, mas de projeto político. Gente que ocupava cátedras, dirigia institutos, escrevia capítulos de manuais escolares. Essas pessoas, criadas na cultura do café com leite, tinham interesse em destacar figuras mais convenientes que simbolizassem poder, firme, estabilidade e continuidade. Delfim, com seu corpo frágil, seu mandato curto e sua recusa em virar caudilho, não encaixava bem nesse retrato idealizado. Ele lembrava demais que o poder podia ser, ao mesmo tempo, pesado e passageiro. Que um vírus podia varrer não apenas a força de trabalho, mas também planos cuidadosamente construídos. Era um lembrete incômodo para quem preferia vender a República Velha como uma era de ordem inabalável. O professor Mineiro, agora já envolvido demais para recuar, percebeu que também corria contra o relógio. Muitos dos documentos que buscava estavam em depósitos úmidos, caixas amarradas com barbante, papéis com letras quase ilegíveis. Alguns arquivos anunciavam mudanças de prédio, outros falavam em descarte de material sem relevância histórica. Em uma visita, ele ouviu de uma funcionária exausta uma frase que gelou a espinha. "Se o senhor não pedir logo esses caixas, vão tudo pro lixo, viu? A gente não tem espaço." O prazo era literal. Poucas semanas antes que toneladas de papel fossem simplesmente destruídas. O destino de parte da história de Delfim poderia ser decidido pelo calendário de uma empresa de mudanças. A corrida que Delfim travara contra o próprio corpo, antes de morrer, parecia reencarnar ali, agora nas mãos de um desconhecido que, folheando papéis apagados, tentava salvar um pedaço de memória antes que o mofo e a burocracia a engolissem de vez. À medida que avançava na pesquisa, o professor encontrou não apenas decretos e discursos, mas rastros concretos do governo de Delfim. Telegramas autorizando verbas para hospitais improvisados, consultas a médicos sobre medidas de isolamento, cartas a governadores, pedindo transparência na notificação de casos da gripe. Nenhum gesto heróico no sentido romântico, nenhuma frase grandiosa para a posteridade, mas um fio de coerência entre o que ele defendera como deputado e o que fizera como presidente, mais do que interino, consequente. A essa altura, o concorrente do outro lado da história ainda parecia vencer. Praças com seu nome, avenidas largas, livros ilustrados, discursos oficiais. Sua figura impressionante aparecia em fotos de inaugurações, cercado de bandeiras e aplausos. Delfim, ao contrário, surgia em raras imagens, quase sempre sentado, rosto sério, olhar cansado. Quem vencia no álbum de família da República? O político de gestos largos, que sobrevivera à história com uma biografia cheia de capítulos, ou o homem que assumira no pior momento, com prazo de validade, sabendo que seria esquecido logo depois? A resposta parecia óbvia. Até que o tempo decidiu virar o tabuleiro. Décadas depois, quando o mundo inteiro foi novamente sacudido por uma pandemia, velhas fotos voltaram a circular. Hospitais lotados em 1918, máscaras improvisadas, carros puxando corpos, igrejas fechadas. Repórteres e historiadores, ávidos por paralelos, começaram a cavar o passado. E, de repente, o nome de Delfim Moreira apareceu em matérias de jornal, em podcasts, em documentários, não como nota de rodapé, mas como personagem central daquele momento. Descobria-se agora que o Brasil já tinha passado por algo parecido, e que alguém, lá atrás, tentara segurar a tempestade com recursos infinitamente menores. Nas redações, alguns jornalistas se espantavam. Como é que a gente nunca ouviu falar desse presidente? A pergunta em si era uma acusação ao silêncio construído durante décadas. O concorrente, morto há muito, perdera a vantagem que tinha. Já não podia direcionar as luzes,
Elas iam, por curiosidade e necessidade, para o período em que Delfim estivera no catete. O que emergia daí não era um herói perfeito, mas uma figura surpreendentemente moderna em alguns aspectos. Em vez de negar a doença, responsabilizar vítimas ou fingir que a economia valia mais do que vidas, ele aparecia, nos documentos, como alguém angustiado com a falta de dados, pressionando por relatórios, cobrando ações. Em cartas privadas, ainda mais reveladoras, deixava escapar noites em claro, medo de falhar, sensação de estar sempre atrasado em relação ao vírus. O tempo, para ele, fora um inimigo real. Cada dia sem resposta do interior significava mais corpos sendo enterrados sem registro. Esse novo olhar produziu um estranho efeito colateral. Ao iluminar esse período, também expôs, por comparação, o comportamento do concorrente. Começaram a aparecer estudos mostrando como o rival, enquanto Delfim enfrentava a epidemia, se preocupava mais em costurar alianças, garantir apoios, consolidar seu nome para o futuro. Não era crime, é verdade. A política sempre misturou interesse público e ambição. Mas em tempos de contagem de mortos, essa diferença de foco ganhava um peso moral difícil de ignorar. A disputa que começara lá atrás, no cemitério, entre quem controlaria a narrativa, ganhava contornos novos. Agora era a opinião pública, moderna, com acesso a documentos digitalizados, que começava a julgar. A ironia é que a tecnologia, símbolo de um século diferente, tornou-se aliada de quem tinha tido menos voz. Aqueles papéis quase jogados no lixo, décadas antes, foram digitalizados por um projeto de preservação de acervos. Em poucos cliques, qualquer estudante podia ler decretos, cartas, telegramas. O professor mineiro, já mais velho, viu sua pesquisa ganhar vida nova, quando trechos do seu trabalho começaram a circular em redes sociais, em vídeos, em posts que denunciavam o esquecimento de Delfim. O que antes exigia viagens longas, cartas formais e visitas a arquivos, agora podia ser compartilhado em segundos. A velocidade do esquecimento, que tanto o favorecera, começava a ser combatida pela velocidade da memória recuperada. Ainda assim, o tempo seguia impondo sua crueldade. Testemunhas diretas da época de Delfim já não existiam. Famílias haviam se mudado. Documentos particulares se perderam em enchentes, incêndios, mudanças. O legado dele teria de ser reconstruído com peças faltando, como um quebra-cabeça que alguém espalhou pelo chão e em seguida chutou. E nesse jogo, o concorrente ainda chegava à frente. Sua imagem já estava consolidada. Sua versão, repetida por gerações, soava natural. Reescrever parte dessa história exigia coragem intelectual. Admitir, por exemplo, que o interino apagado talvez tivesse agido com mais responsabilidade num momento crítico do que muitos políticos de mandato cheio. Exigia, sobretudo, bater de frente com um costume brasileiro arraigado: o de adorar heróis vistosos e ignorar os que fizeram o trabalho pesado na penumbra. O que ainda dava a Delfim uma última chance era justamente aquilo que, em vida, o atormentara: o relógio. Um século exato separava sua passagem pelo catete das novas pandemias. 100 anos é, na escala da memória, uma espécie de linha vermelha. Depois disso, personagens históricos tendem a virar apenas nomes de rua, se ninguém fizer força. Estávamos, portanto, diante de um limite. Ou aquele centenário seria usado para tirar Delfim do canto da página, ou ele se dissolveria. De vez em homenagens automáticas, placas inauguradas por obrigação e esquecidas no dia seguinte. Mais uma vez, a história colocava seu nome diante de um prazo. Só que agora, a decisão não estava nas mãos dele, mas nas mãos de quem contava sua vida. E é aqui que você, que escuta este relato, entra na história. Porque, no fim das contas, a grande disputa entre Delfim e o concorrente não terminou na urna, nem no funeral, nem nos arquivos empoeirados. Ela continua toda vez que alguém repete, sem pensar, que ele foi só um presidente provisório, ou toda vez que um professor resolve gastar alguns minutos a mais de aula explicando por que, em certos momentos, o mais importante é quem segura o leme na tempestade, e não quem posa para o retrato com o mar calmo ao fundo. Continua quando um roteirista escolhe colocar o nome de Delfim num documentário, quando um pesquisador decide abrir mais uma caixa de arquivo, quando um estudante opta por fazer um trabalho de conclusão de curso sobre aquele mineiro de andar discreto que comandou o Brasil enquanto a morte batia à porta de cada casa. Delfim Moreira viveu, governou e morreu sob pressão de prazos que ele não escolheu.
o fim traumático do mandato de Rodrigues Alves, a correria da gripe espanhola, o relógio da doença, a contagem regressiva dos próprios neurônios. Depois de morto, ganhou um último prazo. O tempo que o Brasil levaria para decidir se o trataria como nota de rodapé ou como o homem, que, com todas as limitações, levou a sério a responsabilidade de presidir um país doente. O concorrente fez de tudo para que o ponteiro girasse na direção do esquecimento. Mas a história, rebelde, insiste em voltar ao ponto em que um vice quase destruído pelo cansaço entrou no gabinete, olhou pela janela do catete e percebeu que, a partir daquele dia, cada decisão sua poderia significar mais ou menos sepulturas abertas. O relógio que ele ouvia, na solidão da noite, continua marcando. Só que agora, não é mais o tempo que falta para um decreto ou para uma sessão do Senado. É o tempo que nós temos para decidir que tipo de legado queremos reconhecer. Se vamos continuar aplaudindo apenas os concorrentes barulhentos que se movem bem diante das câmeras, ou se vamos ter coragem de olhar para figuras como Delfim, frágeis, falhas, interinas, e admitir que, em certas encruzilhadas da história, foram justamente elas que impediram o país de desmoronar de vez. O prazo não é infinito. Em algum momento, as últimas cópias de certos documentos se perderão. As últimas pessoas que ainda repetem histórias de família morrerão. A disputa pela narrativa se encerrará por exaustão. Até lá, a pergunta continua no ar, insistente, como o tic-tac que o acompanhou até o fim. O que você vai fazer com o tempo que ainda resta para lembrar o nome de Delfim Moreira?